Fala Caneta Preta, seja bem-vindo à correção do nosso terceiro simulado aqui no Canetas Pretas, tá? Você faz Minas, terceiro simulado. Sempre eu peço para você dar uma olhada no mapa de questões, tá? Para entender quais vão ser os assuntos dentro, né, dessa infinidade de temas aí que eu vou cobrar. Eu prefiro que você faça dessa forma porque a ideia de fazer 8 simulados é pelo menos você fazer eles direcionado, né? Não vá muito naquela ideia de vou fazer o simulado aqui na louca. Não. Né? Aqui você está pagando justamente para direcionar, né? Para, nesse simulado eu vou estudar isso aqui, então eu preciso matar as questões disso aqui, né? E aí no próximo simulado eu vou sempre dando uma variada aqui nos temas, né? Lá na prova que a gente vai na louca mesmo, porque não interessa qual vai ser o tema, você vai ter que matar, né? Aqui é mais interessante que você estude assim de forma direcionada, tá? Então, quais vão ser os temas desse simulado? Domain Driven Design, tá? Vou aumentar aqui um pouco, pronto. Domain Driven Design, tá? Como tema. Model View Controller. Cara, MVC é um tema que cai demais. Deixa eu só fazer com que minha cara. Floca, vem aqui, Floca. MVC é um tema que cai muito, né? Tem muita questão disso aqui, tá? Arquitetura hexagonal, galera, eu não sei ainda como cobrar a arquitetura hexagonal de vocês, tá? Sinceramente não sei, porque é um tema que já apareceu algumas vezes em alguns editais, mas eu não achei questão disso, eu não acho questão. Quem tiver questão disso, por gentileza me mande, porque eu preciso saber como que as bancas vão cobrar esse tema. É um tema que aparece com uma certa recorrência nos editais, tá? Eu sempre recomendo esse artigo aqui, tá? Da Netflix. Esse artigo aqui da Netflix, ó, Ready for Changes with Hexagonal Architecture, né, que ele fala um pouco do como que a arquitetura hexagonal ajudou nessa criação de microserviços, né, também conhecida como arquitetura de plugins e tal. Então ele fala um pouco disso, mas eu ainda não vi isso sendo cobrado de fato em prova, tá? Então as questões que eu faço aqui é meio que na axiologia, supondo, tá? Agora MVC e DDD não, a gente já sabe exatamente como que vai. Arquitetura e desenvolvimento em nuvem, né? É um tema muito amplo, eu traduzo isso aqui como Cloud Native Apps, tá? E aí é um tema muito amplo. Eu posso cobrar conceitos de cloud, mas esse conceito de cloud, de PaaS, SaaS, IaaS, on-premise, serverless. Serverless eu até poderia cobrar aqui, mas eu deixei isso mais para o André, tá? Mas talvez eu faça uma questão de serverless aqui. Então, dentro desse tema, é aí que eu falo, eu posso falar de microserviço aqui? Posso. Não tem microserviço específico no edital de vocês, mas dentro desse tema eu poderia cobrar. Tá? E é um tema que as bancas. É um tema muito novo. Aliás, não é muito novo, né? Desde 2014, 2015. Mas é muito novo em termos de concurso. Tá? Git, padrão, mas já sabe muito bem que a FGV gosta de cobrar isso. Nas provas que eu resolvi ali, muita questão de Git. Neste simulado aqui de NoSQL, né, eu resolvi cobrar conceitos de Mongo, OLAP, e aí o primeiro tema aqui, governança de dados, a gente presume que seja a cobrança aqui em relação ao DMBOK, tá? Então aqui eu não vou muito reinventar a roda não, eu vou lá no DMBOK, vou pegar definições e vou colocar aqui para vocês, tá? Então vamos lá, simulado 3. Rafael estava com um bug em produção e fez um commit dia 19 de julho para corrigi-lo. Tá? Só ver se... Porém, o commit não surgiu o efeito desejado e acabou gerando bugs mais graves. Então, ele estava com bug em produção, fez um bug fix, commitou, mandou para produção, só que isso acabou acarretando e gerando bugs mais graves. Tá? A solução imediata, portanto, foi reverter o último commit. Né? Guilherme então sugeriu a Rafael de voltar o estado do repositório ao então penúltimo commit. Tá? Ou seja, fez o último commit, deu cagada, né, que foi o bug fix, né, deu coisa errada em produção, vamos reverter, ou seja, vamos voltar para o penúltimo commit aqui. Né? E aí coloquei o hash do penúltimo commit aqui. Ó. Desprezando o último commit de bug fix. Qual comando, desprezando, a palavra-chave está aqui, ó. Tá?
Qual comando foi feito por Rafael para catar a sugestão de Guilherme? Então vamos lá. Então aqui eu tenho o último commit, né, o bug fix, não pesquisar por termos vazios. Isso aqui é uma aplicação real de produção, tá, pessoal? Eu fiz isso aqui. Edição de receita, mas precisa tirar, e eu fiz esse bug fix aqui que não pesquisa por termos vazios. Só que esse bug fix aqui que eu fiz com ele errado. Inclusive foi dia 19 de julho mesmo. E aí peraí, deixa eu montar uma. Não sei se foi dia 19. Eu montei essa questão depois, mas eu fiz o bug fix dia 19. Porque meu filho nasceu dia 23 e eu não tava codando. E aí eu precisei desfazer esse último commit aqui, né? Como que eu faço isso? Em Git, eu posso fazer isso de algumas formas, tá? Como eu quero desprezar o último commit, o comando correto aqui é fazer um git reset. Então vamos lá. Então o que eu queria cobrar aqui de vocês, né? Tem 3 formas de você reverter as perdas no Git: Git checkout, Git revert e Git reset. O Git checkout, ele pega tudo que você fez no seu working directory, né, que já está versionado, só que está naquela ali como unmodified, né? Aliás, como modificado, desculpa, e você ainda não commitou, né? Então, e você ainda não preparou ele para o commit. Então, o que você faz? Você faz um git checkout e ele volta para o seu repositório para o estado atual, ou para o estado anterior a essas modificações, ou seja, o estado que já está commitado. O git revert é diferente do git reset. O git revert, o que ele faz? Ele desfaz o último commit, só que ele não retira o último commit, ele não despreza o último commit. O que ele faz? Ele faz um commit falando o seguinte: olha, a partir de agora existe esse commit aqui que está revertendo o último commit. Ou seja, no git revert você mantém um tracking no log do seu repositório de que de fato ali houve uma reversão de um commit, tá? Já o git reset não. O git reset tem 2 formas: o git reset hard e o git reset soft. No git reset, vamos só entender essas diferenças aqui primeiro, tá? Vou colocar aqui, peraí. Ah, tá, beleza, achei que não estava gravando. Então, ó, eu coloquei esse artigo aqui, tá? How to git reset to head, né? Então, ó, aqui, ó, when you're reserting files on Git, you essentially have 2 options. You can either hard reset files or soft reset. No hard reset, o que ele pega? Ele pega aquele seu último commit, retira e volta para o estado anterior, para o último commit. No soft, ele pega os arquivos que foram commitados no último commit, né, e coloca ela na sua staging area ali para você fazer aquilo de novo, tá? Então aqui ele dá um exemplo de hard reset, né, que volta para o estado anterior, e aqui ele vai dar um exemplo de soft reset, que aqui, ó, soft reset, que ele vai deixar os arquivos aqui, ó, como unstaged. Cadê aqui? Aqui, ó, quando você dá um git status aqui, ó, aí ele fala change to be commit e o files new future, né? Ou seja, ele vai deixar ali na staging area ali do git, que é a área de preparação ali antes do commit, né? Então, aquilo que você já tinha commitado, quando você faz um soft reset, ele deixa numa fase anterior para você commitar isso de novo. Não sei se me fiz entender aqui, tá? Então, coloquei esse artigo aqui para vocês, tá? Coloquei um outro artigo aqui. Artigo não, uma pergunta do Stack Overflow, porque isso aqui é muito... E eu descobri que tinha um mixed, né? Que é uma... Para mim só tinha o soft e o hard. Depois que eu fui pesquisar mais aqui, tem até um mixed. E ele monta os cenários aqui, que é uma mistura dos dois e tal. Esse mixed eu nunca usei. E aqui a diferença, né, qual a diferença, que essa é uma pergunta muito comum também, né, do git revert, git checkout e git reset. Todos são feitos para reverter perdas, tá? Só que dependendo do estado. E aqui eu acho que tem uma figurinha. Não, né, aqui não. Eu vou até colocar. Git revert, deixa eu até botar essa figura aqui, que ela está na própria
doc, deixa eu achar ela aqui. Ah não, tá na do Atlassian. Deixa eu botar esse outro link aqui, que ele também é bom para isso, tá? Que é esse cara aqui, ó. É o Git Revert, tá? Então, Resert Invest Revert, então Revert, você quer reverter isso aqui, então você faz um novo commit, né, falando que você está revertendo aquele ponto, então ele volta aqui. Já o Git Reset, né, você exclui esse último ponto aqui e ele volta, tá? Beleza, então é isso, tá? Gabarito letra C. DVDD, Domain Driven Design, do Eric Evans, define padrões arquiteturais para manter a integridade de um modelo. Qual desses padrões é um documento que especifica os diferentes bounded contexts e os relacionamentos entre eles, tá? Deixa eu ver se é aqui que eu coloquei. Eu sempre recomendo... Tá. Então a gente tem alguns padrões aqui do DDD, tá? O clássico Ubiquitous Language, esse aqui sempre é cobrado, né? O conceito de Ubiquitous Language, para que você tenha uma linguagem comum a todos os stakeholders, né? Então no seu código tem que estar exatamente o que a galera está conversando, beleza? E aqui, além daqueles padrões arquiteturais que o DDD propõe, deixa eu achar aqui essa figura aqui, DDD Patterns. Pode deixar aberto. Então, além desses padrões aqui, deixa eu copiar essa imagem aqui. Além desses padrões aqui, né, que o DDD propõe, repositórios, aggregates, factories, value objects, entidades, service, model driven design, smart UI e layered architecture, né, ele propõe padrões, né, arquiteturais. E deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, gente. Quase eu não acho. Ele propõe padrões arquiteturais, né? Aí o Boundary Context, Context Map, Anti-Corruption Layer, Separate Ways, Open Host Service, Conformities, Customer Supplier Teams, Shared Kernel, Continuous Integration. Padrões justamente para você, de fato, manter a integridade do seu domínio, tá? Então, na aula minha de DDD lá no Estratégia, eu detalho cada um deles aqui e os padrões, padrões de projeto que o DDD propõe, né, e os padrões arquiteturais para manter a integridade do domínio. Então eu falo sobre todos eles aqui, tá? Tem também um livro aqui, coloquei aqui no Raleigh, tá? Falando sobre o Context Map, o Bounded Context aqui, a ideia de você definir fronteiras das aplicações. E aí, qual é esse documento, né? Qual desses padrões é um documento que especifica os diferentes boundary contexts e os relacionamentos entre eles. Então, esses boundary contexts são as fronteiras, né? Se você está fazendo uma aplicação, então você tem a parte de estoque, a parte de RH, a parte de caixa, a parte de atendimento. Cada uma desses domínios, né, você define as fronteiras entre eles e muito provavelmente esses bounded contexts vão ser uma possibilidade de fazer microserviços no futuro, tá? Então a ideia principal aqui é que você faça esses bounded contexts e represente eles através de um documento chamado de context map aqui, por isso letra C, tá? Então é importante saber esses padrões aqui, diferencial ent, value object, service, repositórios, aggregates, factories, né? Esses aqui são muito cobrados, principalmente aqui a parte de repositórios, né? Mas os padrões também arquiteturais para manter a integridade do domínio, continuous integration, vocês já devem estar careca de saber, né? Também são cobrados. Teve uma prova recente que cobrou um anti-corruption layer, por exemplo, tá? Então é isso. Bom, voltando aqui, vocês me repararam, mas tive que dar uma pausa enorme, porque meu filho acordou e eu tive que ir lá dar banho nele, tá? Beleza. Sobre a arquitetura MVC, assinale a alternativa correta. Sua principal função é separar a lógica da aplicação, interface do usuário e fluxo da aplicação. Cara, é isso aí mesmo, definição padrão de MVC. Visão é responsável pela manutenção do estado da aplicação, não o modelo, né? E modelo é responsável pela coordenação entre as atualizações do controlador e interações com o usuário, não o controlador, né? Questãozinha clássica, não teve muito o que fazer, né? Então, as bancas amam esse assunto até hoje. Botei um MVC de Wikipedia aqui para caso você não conheça, acho muito difícil, tá?
Mas se você achou essa questão fácil, imagina esse tipo de questão aqui, né? No padrão de arquitetura MVC, as letras V, C significam respectivamente visão, controle. Qual o significado da letra M? Então, tipo, sobre MVC, e ó, questão de 2022 aqui, né? Sobre MVC, galera, tem muita questão disso, tá? Recomendo colocar aí no site de questões MVC e fazer todas as questões aí a respeito. Todas não, né? As questões da CESP e FCC, tá? FGV, a gente pode validar aqui, mas deixa eu ver aqui se a gente consegue até achar bastante questão da FGV aqui. Deixa eu ver. MVC, banca FGV. Banca FGV. Vamos ver aqui. 8 questões só. Na FGV realmente não tem muita questão de MVC não, tá? Mas a FCC e CESP tem muita questão. Aqui é uma questão de MVC. O padrão do projeto utilizado que é responsável por fazer com que o modo informe mudanças em seu estado para um padrãozinho de MVC, na verdade cobrando design patterns dentro de MVC, né? Aqui ASP.NET MVC, FGV não é muito de cobrar o padrão MVC não, mas FCC e CESP amam isso aqui, tá? Bom, beleza. Então vamos para a próxima aqui. Microservices, então gabarito letra A, né? Somente uma correta. Microservices preparados como Cloud Native Apps precisam lidar com múltiplos problemas com relação aos dados, como cada serviço, com relação aos dados. Ponto. Como cada serviço possui seu próprio microservices preparados como Cloud Native Apps precisam lidar com múltiplos problemas com relação aos dados. Como, por exemplo, cada serviço possui seu próprio banco de dados, transações distribuídas e até mesmo, em alguns casos, a persistência poliglota. Beleza. Agora ficou melhor. Então, microservices preparados como Cloud Native Apps precisam lidar com múltiplos problemas com relação aos dados, como, por exemplo, cada serviço possui seu próprio banco de dados, transações distribuídas e até mesmo, em alguns casos, a persistência poliglota. O que seria a persistência poliglota, né? É você fazer uma persistência em vários bancos de dados diferentes, né? Podendo um microserviço usar múltiplos bancos de dados, mas em regra num processo de transação distribuído, o microserviço A, B, C e D, então o microserviço A faz a persistência num Redis, nem no Redis, né, porque o Redis é mais em memória, no Mongo, o outro faz no Elasticsearch, o outro faz no PostgreSQL e por aí vai, né? Então você precisa garantir que essa transação que foi distribuída, né, por vários bancos de dados, de fato, siga os conceitos, né, e as características de uma transação, de atomicidade, consistência, durabilidade, isolamento, né? Qual padrão de microservice é utilizado para resolver esses problemas? Então, um dos padrões que é utilizado justamente, né, nesse desafio, né, os desafios aqui, eu coloquei um artigo aqui do eMasters, tá? O desafio da persistência poliglota em múltiplos bancos de dados, ó, por que BDs NoSQL são legais, que tem a ver com esse tema aqui de NoSQL, né? Então eu resolvi fazer uma questão que envolve Cloud Native Apps com microserviços e também trazer um pouquinho da pegada de NoSQL aqui para vocês, tá? E existe um padrão, que esse padrão, eu uso muito esse site aqui, ó, isso aqui ainda vai ser muito cobrado, tá? CQRS caiu no Serpro, API Gateway e API Composition, Anti-Corruption Layer, o Secret Breaker, tá? Que está aqui. Então a ideia de um Saga é justamente esse, né? Você garantir que aqui está rolando uma transação local, aqui rolando uma transação local, aqui rolando uma transação local. Como que eu faço que todo esse contexto aqui esteja dentro, todas essas transações estejam dentro do mesmo contexto transacional? Eu tenho que usar um esquema aqui de orquestração de serviços com mensageria e tal. Então ele fala um pouquinho sobre esse two-phase commit aqui, tá?
Beleza, então esse é um dos padrões, é o padrão Saga. CQRS é para fazer pesquisa e busca de dados, API Composition para você compor sua API para não ter que fazer muita requisição, API Gate um front ali para gerenciar isso, BFF Backend for Front-End, uma especialização de API Gate para cada front-end necessário que você precisar, tá? Ah, e aí, ó, todo mundo pergunta, né? O que, que você quer dizer? O que, que a banca quer dizer por Cloud Native Apps, né? Eu gosto muito dessa figura aqui, né? Do livro, do Kubernetes, porque o que, que é um Cloud Native Apps? Vai desde quão boa a sua aplicação foi feita, né? O well-crafted code, né? Ou seja, se você seguir os padrões corretos, os padrões design patterns, DDD, TDD, XP, metodologias ágeis, Git, CI, CD, né? Aí entra aqui no padrão de Domain Driven Design, se seu domínio está isolado da parte de infraestrutura, entra a parte de microserviços, né? Para você ter fraco acoplamento e poder ter uma escalabilidade, resiliência melhor e obviamente hoje, né, a gente entra de colocar esses microserviços em container para ter a escalabilidade, para ter elasticidade e afins, né? Então, isso aqui é o Path to Cloud Native. Então, vai desde você versionar o seu código de forma correta até colocar ele num Kubernetes da vida. Tá? Alistair Cockburn, em seu artigo Hexagonal Architecture, né, arquitetura hexagonal, define uma estrutura de alto nível que separa o código em duas partes, a de dentro e a de fora. A parte interna, então, coloquei o link aqui ó, do artigo ali, que foi da onde surgiu, tá, o termo, né, arquitetura hexagonal. Tá? Assim, sinceramente, eu não sei se foi da onde surgiu, tá? Eu acho que, porque eu acho que a arquitetura hexagonal, o termo, é até mais antigo, mas talvez ele tenha ajudado a como eu posso dizer, a dar uma fama maior, tá? É o que ele chama de, tá aí, ó, o Post and Adapters Architecture, tá? Então é uma também conhecida como essa forma. Eu acho que foi justamente o tema da questão. Tá? Então, a parte interna contém o lógico de negócio, já a externa contém detalhes de implementação, como UI e persistência. A parte interna do negócio fornece uma API que é usada ou implementada pela parte externa. Este estilo arquitetural também é conhecido como Port and Adapters, que era justamente a linha 2 aqui do artigo, né, que eu peguei. Eu não quis ir muito a fundo e tal. É porque a maioria desses posts aqui, ó, desse link é tão velho, 2005, né, que já tá tudo quebrado já. Aí, ó. É, beleza. Então esse estilo arquitetural ele também é conhecido como port adapters, tá? Então as portas aqui, que seriam análogo às interfaces, os contratos, tá? E os adapters, né, os plugins que vão implementar em cada uma dessas portas, né? Então aqui você tem uma porta de persistência, você pode usar aqui um adaptador de ORM para MySQL, para um SQLite. Aí um search adapter aqui, então você tem a porta de pesquisa, você tem um search adapter aqui que vai se conectar no Elasticsearch da vida, né? Mas o seu domínio está íntegro, né? Por isso que é essa arquitetura hexagonal aqui. Então você tem as portas e você tem os adaptadores aqui do lado de fora, tá? Então aqui são conhecidos como os primary adapters, né? Que dizem a aplicação o que fazer, e os driven adapters ou secondary adapters que são ditos pela aplicação o que fazer, tá? Então, o que, que acontece, pessoal? Eu trabalhava na Kaelon e a Kaelon virou a Alura, né? E eles abriram todas as apostilas que eles usavam nos cursos que a gente dava lá, tá? Então, uma delas era um curso que a gente dava de AO avançado, tá? Que a gente falava muito sobre Solid, Open Closed Principle, Dependency Inversal e falava também de arquitetura hexagonal, olha aqui, ó. Então, eu coloquei uma referência aqui para o artigo, tá, da arquitetura hexagonal, beleza? E o que é uma arquitetura hexagonal? Um outro link aqui, um conceito mais geral e tal, né, da arquitetura, beleza? E da onde eu tirei essa figura aqui, que foi justamente aqui do Desvendando a Arquitetura Hexagonal. Todos os artigos em português, mas eu já tinha mostrado, né, o inglês ali do Netflix, que eu acho que foi quando
o termo recebeu esse revival de novo, tá? Beleza, a respeito do banco de dados NoSQL e MongoDB, assinale a alternativa correta. Então, uma questão de NoSQL envolvendo MongoDB, né? Uma coleção no MongoDB é equivalente à linha no modelo relacional. Não, a coleção aqui não é equivalente à linha, né? A coleção aqui seria equivalente à tabela, tá? No teorema CAP, né, de consistência, consistency, viability and partition tolerance, tá? O que diz o teorema CAP? Que desses três você só consegue dois, né? Se você tiver consistência e disponibilidade, você não vai ter partition tolerance. Se você tiver o CA, se você tiver o CA, você não vai ter o P. Se você tiver o CP, você não vai ter o A, né? Se você tiver o AP, você não vai ter o C, né? Reza a lenda que esse teorema já não está mais tão válido assim, né? Ó, is CAP theorem still valid? Ó. Então tem muito artigo na internet falando sobre a validade ou não, how the rules have changed, né? Então, por quê? Porque aqui falando que CAP's theorem remains relevant today, mas eu já achei um artigo principalmente relacionado ao Cassandra, falando que ele quebra um pouco a teoria do teorema CAP, porque você consegue fazer fine tunes para você ter um pouquinho de cada um, sabe? Então tem muito sobre isso, beleza? Mas já foi cobrado em prova o teorema CAP, então eu acho interessante você levar isso aqui, tá? Então no teorema CAP, MongoDB por padrão é um sistema, por default, né? É um sistema que possui consistência forte, tolerância ao particionamento, abrindo um pouco mão na disponibilidade. Bem difícil essa questão aqui, tá? No caso, ela é a única correta. E aí, ó, eu fui justamente aqui, ó, peguei dessa imagem aqui. Então, é importante você saber os principais exemplos de cada categoria, né? Chavallow Redis, documento MongoDB, Columnar Cassandra, grafo Neo4j, e aí saber onde eles se aplicam, né? Aí como Columnar funciona, como grafo funciona, como documento funciona, como Chavallow funciona, e saber onde eles se aplicam no teorema CAP. Então o MongoDB ele está justamente aqui entre consistência e o partition tolerance perdendo um pouco de disponibilidade, tá? Então, ó, há coleção tabelas, documentos, linhas, né? A2 aqui uma analogia aqui com database, table collection, né, entre o MongoDB, isso aqui já foi muito cobrado. E aí coloquei dois artigos aqui, né, onde o MongoDB está em relação ao CAP theorem, né? Aí ele fala um pouco aqui que o MongoDB estaria aqui no CP, tá? E um outro aqui também, falando sobre o teorema NoSQL, tá? O teorema CAP, um artigo lá do Alura, que era do blog da Kaelon aqui também. Acho importante você levar isso aqui também. E aqui eu achei foi da onde eu tirei essa figura, né? De um MongoDB e a diferença do MongoDB pro Cassandra aqui no caso, tá? Então, assim, foi uma questão bem difícil, tá? Mas teorema CAP já caiu em prova, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguma questão teorema CAP. Então, uma questão aqui de 2018, tá? Sobre o teorema CAP. Uma questão de 2014, ó, FGV, teorema CAP, né? Pra vocês verem que já caiu isso. Deixa eu até botar FGV e a FGV já cobrou o teorema CAP, né? Um exemplo aqui. E a outra aqui, FCC, né? Teorema CAP também, bem recente essa questão, tá? Então é um assunto que as bancas ainda não cobram com uma certa frequência, mas a FGV já cobrou, então achei relevante trazer aqui, tá? Dado, informação, conhecimento e sabedoria constitui a cadeia de evolução de dados, informações. Quando falamos sobre dados, informações. Quando falamos sobre dados, na verdade, estamos nos referindo à base da matéria-prima, tá?
necessária para conseguir o que todas as organizações desejam, utilizar o conhecimento das informações para tomar decisões ágeis e corretas. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Tá? Informações são a base de todo o processo da geração de sabedoria organizacional e o primeiro estágio a ser atingido. Não, na verdade é o dado. Né? Conhecimento corresponde aos dados processados com algum significado e são gerados. Conhecimento corresponde aos dados processados com algum significado e é gerado e é obtido nos sistemas de processamento de transações e sistemas de apoio à decisão, reduzindo a incerteza sobre alguma coisa, estado ou evento. Né? Na verdade, o dado processado com algum significado é o conceito de informação. Né? Então, conhecimento corresponde aos dados processados com algum significado e é obtido nos sistemas de processamento de transações e sistemas de apoio à decisão, reduzindo a incerteza sobre algo. Estado ou evento. Metadados representam o significado dos dados. Esses significados correspondem tanto ao conteúdo técnico do dado, obtido através das informações sobre a estrutura. Metadados representam o significado dos dados. Esses significados correspondem tanto ao conteúdo técnico do dado, obtido através das informações sobre estrutura, formato, tamanho e restrições. Pronto, é isso aí. Não tinha aquela vírgula ali não. Inteligência corresponde ao processamento das informações com significados, premissas, padrões de comportamento, tendências e valores agregados através de um conjunto de regras de manipulação e característica dessas informações. Não, é um conceito de conhecimento, né? Informação é a utilização do conhecimento com efetividade, é o conceito de inteligência, né? Sabedoria. A letra C apresenta a definição correta de dados, tá? Da onde eu tirei isso? Tirei isso lá do DMBOK, tá? E logo em breve vou cobrar, aqui ó, eu cobrei aqui o metadados, logo em breve vou cobrar as outras vertentes aqui, tá? OLAP, Online Analytical Process, é uma interface com o usuário e não uma forma de armazenamento de dados, beleza? Porém, se utiliza de armazenamento para poder apresentar as informações quanto aos métodos de OLAP é uma interface com o usuário e não uma forma de armazenamento de dados. Porém, se utiliza do armazenamento para poder apresentar as informações. Quanto aos métodos de armazenamento, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, os métodos de armazenamento, ROLAP, MOLAP, DOLAP, HOLAP, isso aqui, galera, não é que cai, isso aqui despenca. Muita questão disso aqui. Tá? Então, no DOLAP, o conjunto de dados multidimensional deve ser criado no servidor e transferido para o desktop, é isso aí mesmo. No HOLAP, há uma combinação entre os métodos ROLAP e MOLAP, é isso aí mesmo. MOLAP é mais indicado para datamarts, isso aqui, nossa, isso aqui cai demais. ROLAP responde às consultas da mesma forma que os aplicativos RDM e MS, a velocidade da resposta depende da informação desejada, é isso aí mesmo. ROLAP é alimentado pelo mesmo banco de dados relacional desenhado para um sistema OLTP. Não, a ideia é que seja de múltiplas bases de dados, né? Diagramado de forma multidimensional. Esse assunto aqui, galera, a quantidade de questões que tem sobre isso é infinita, tá? Aqui, ó, MOLAP, ROLAP, HOLAP. Isso aqui, galera, tem muita questão disso aqui. A probabilidade de cair é altíssima. MOLAP tá? Rafa, são questões antigas, de 2009. Cara, isso aí não tem muito a ver, não. Porque, ó, um exemplo aqui para vocês, né? FCC, recentemente, nesse final de semana agora, eu tô gravando isso aqui dia 17. Então, nesse final de semana agora rolou a prova do TRT e, olha lá, cobrando questãozinha de JSP. Uma questãozinha que, cara, se caísse em 2006, isso aqui já seria velho. Porque em 2005, 2006 já estava usando struts, a gente já não estava fazendo dessa forma. Então, em 2006 isso aqui era velho, né? Então, enfim. Outra questãozinha aqui de rollup, né? Muita mesmo, tá? Muita questão de rollup. Muita. Então, é um assunto que sempre tá aí, tá? Então, letra E. Beleza? É isso. Até a próxima. Valeu!